Boa tarde, pessoal. Para quem está me assistindo, pode ser boa tarde, bom dia ou boa noite. Então, bora lá. Vou passar para vocês hoje o nosso último conteúdo, que é o conteúdo da nossa prova bimestral, que provavelmente será na semana que vem, entre os dias 25 até 28. Então, bora lá. Esse assunto, só para deixar claro para vocês, tanto os que estão aqui na sala, quanto os que estão em casa, é o conteúdo mais fácil de matemática desse ano. Então, bora lá. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre alguns conceitos matemáticos que são bastante simples. Vamos para o primeiro. Eu quero explicar para vocês agora o que é uma reta e um segmento de reta. Primeiro, uma reta. Reta é uma sequência de pontos. Essa sequência de pontos ela é infinita. E outra coisa, a gente não consegue enxergar uma reta. Ah, professor, mas como que a gente desenha uma reta? A gente desenha uma representação de uma reta. Então, o que é uma representação de uma reta? É um risco feito com a regra, e geralmente ele é colocado com a letra minúscula do nosso alfabeto. Então aqui eu tenho uma reta L e aqui uma reta N. Certo? Isso é uma reta. Agora vamos pensar o que é uma semirreta. Uma semirreta, ela tem origem, ela parte de um ponto. Ou seja, ela é como se fosse um pedaço de uma reta. Mas ela também não tem fim. Ou seja, ela também é infinita. Só que ela parte de um ponto. Ó, uma semirreta, essa começou no ponto A. Ela partiu do ponto A, passou pelo ponto B e ela vai seguindo. Tá? Como que eu represento ela? Lembra que eu falei que a reta a gente representava com a letra do alfabeto, que ela era minúscula. Agora, uma semirreta ela é representada pelos pontos que eu dei. Ponto A, B, e coloca uma setinha em cima. Então fica desse jeito. A, B, uma setinha aqui em cima. Como que lê isso? É uma semirreta que começa do A e passa pelo ponto B. Certo? Depois eu vou falar para vocês sobre o segmento de reta. O segmento é o mais fácil. Ele pode ser um pedaço de uma reta ou um pedaço de uma semirreta. É como se a gente tivesse uma reta aqui, ó, e pegar dois pontos e exclui a parte do lado. Sobrou esses pontos, dois pontos, ou seja, ele tem início e tem fim. Eu trouxe dois exemplos para vocês. O segmento de reta AB. Todo segmento de reta tem que ter esse risquinho em cima, como se fosse um pedacinho de reta. Tá? E aqui eu tenho um segmento de reta MN. O que é isso? Nessa turma aqui que hoje eu estou gravando, para que vocês estão em casa, estou gravando aqui com o sétimo F. Quero perguntar para o sétimo F, tem alguma dúvida nisso aqui? Não? Beleza, vamos continuar então. Depois disso, a gente já entendeu o que é uma reta, o que é uma semirreta. A gente tem o que a gente chama de posição em relação à reta. Essas retas podem ser paralelas, podem ser concorrentes e ainda podem ser perpendiculares. Primeiro, o que é uma reta paralela? Uma reta paralela são duas retas que elas nunca se cruzam. Ou seja, se eu pegar uma régua e medir a distância entre uma e outra, como eu fiz aqui, ó, essa daqui tem uma distância de 3 centímetros. Elas vão continuar infinitamente, a distância vai ser a mesma. Isso é chamado de reta paralela. E a gente escreve com desse tipo aqui, ó, M, dois risquinhos, N. Significa dizer que M é paralelo a N. Esses dois riscos significa paralelo. Ok? Depois, retas concorrentes. Retas concorrentes não é aquela reta toda louca que usa corrente não, tá? Reta concorrente significa que elas se cruzam em um ponto. Ou seja, ela parte de um ponto, outra reta parte do outro, elas se tocam num pontozinho. Essas duas retas aqui, ó, são as retas R e S, e elas se cruzam no ponto A. Então eu digo que as retas L e S são concorrentes, pois se cruzam no ponto A. Tá? Vamos pensar no seguinte agora. Isso aqui não estava no script, mas presta atenção. Se eu colocar duas retas assim, ó, eu vou colocar uma reta M e uma reta N. Uma pergunta: essas duas retas são paralelas ou concorrentes? São concorrentes por quê? Porque se eu prolongar essas retas, ó, prolongar seria pegar a régua e esticar elas. Estiquei. Lá na frente, mesmo não estando desenhado, elas vão cruzar num ponto, ou seja, elas são concorrentes. Para ser paralelas, elas têm que preservar a mesma distância. Se a gente for olhar, ó, essa distância aqui era uma, essa daqui já é bem menor. Ok? Então, se as distâncias estiverem diminuindo ou aumentando, elas já não são paralelas, elas são
as retas perpendiculares. Retas perpendiculares, elas são concorrentes, porque elas se cruzam num ponto. Mas tem uma coisa bastante especial nelas. Se elas se cruzam em um ponto e elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, elas são chamadas de perpendiculares. Retas perpendiculares, elas se cruzam um ponto e formam um ângulo de 90 graus. Tá? Se elas formam um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares. O símbolo para perpendicular é isso aqui. É como se fosse um T maiúsculo de cabeça para baixo. Então eu falo que M é perpendicular a M. Tá? Então o que é perpendicular é um tesão de cabeça para baixo. Tá? Para terminar não. Desculpa aí vocês que estão em casa. A gente vai fazer uma pausa daqui a pouco, porque eu vou explicar isso, depois eu volto nesse conteúdo. Pera lá. Só terminar essa parte. Duas retas cortadas, paralelas, cortadas por uma transversal. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Isso aqui chegou no ponto onde a gente tem que fazer alguns cálculos. Essas duas retas são paralelas, ó, R é paralela a S, e essa M aqui é chamada de reta transversal. Quando essa reta transversal passou por aqui, ela gerou os ângulos, ó, A, B, C, D, e embaixo E, F, G, H. Isso aqui volta lá no assunto que eu falei antes. Ó. Se a gente for olhar nessa parte aqui, a gente tem aqueles ângulos que eu chamava eles de ângulos opostos pelo vértice, lembra? Ó, esse aqui tem o mesmo valor desse, por exemplo, se eu falar que isso aqui é 20, esse aqui é 20, né? Se eu falar que esse era 20, a soma dos dois valia 180, então esse aqui valia 160, esse aqui também valia 160. Isso também vale para os ângulos abaixo. Só que além disso, a gente vai pensar numa outra coisa. Esses ângulos têm uma correspondência com os ângulos de baixo. Por isso a gente chama de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles ângulos que ocupam a mesma posição em relação à reta transversal. Presta atenção. Se eu olhar esse ângulo aqui, ó, e se eu descer pela reta, eu encontro o outro. Ou seja, esse ângulo é correspondente a esse. Quer dizer que os ângulos correspondentes têm a mesma medida. De cara eu já posso falar que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo A. Vamos achar os outros? Se eu pegar esse ângulo D aqui, ó, qual faz correspondência com ele? B é igual a F. Esse aqui faz correspondência com quem? G. Então, C tem o mesmo tamanho de G. E o D tem o mesmo tamanho de quem? Vamos pensar então o seguinte, ó. Se eu falar que esse ângulo A vale 30 graus, de cara eu já sei que esse é oposto pelo vértice, também vale 30. Esse é correspondente a esse, também vale 30. Esse é oposto pelo vértice, também vale 30. Olha, de cara eu já achei 4 ângulos de uma vez só. Se esses dois ângulos aqui, ó, formam 180, eu já tenho 30, esse aqui vale quanto? 100 e quanto? Está faltando quanto para 180? 150. Então, se esse vale 150, esse também vale 150, esse também vale 150, e esse também vale 150. Então, que é simples? Não é difícil. Tá? Só a gente lembrar que se eu tenho ângulos correspondentes, tem a mesma medida, além dos correspondentes, eles são opostos. Por agora, é só isso. Eu peço que vocês estudem. Semana que vem tem prova, ok? Até daqui a pouco.